Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos estudar um pouco sobre uma questão um tanto quanto polêmica no movimento espírita. O tema: o espiritismo é uma religião? Bem, antes de entrarmos necessariamente no tema, é fundamental que nós entendamos o sentido do termo religião. Porque em muitas de suas obras, Kardec, ele começa dizendo que não dá para dar dois sentidos a uma única palavra. Então vamos ver quais os sentidos que a palavra religião tem e se alguma delas se encaixa no perfil da doutrina espírita. Bem, aqui nós nos deparamos com três definições para a palavra religião. Religare, que vem do latim religar, que significa voltar a ligar. O que compreende um conjunto de crenças, formas de pensamento, além de rituais e códigos morais. Temos também o conceito de relegere, do latim, da releitura, que se refere à releitura das escrituras sagradas. E temos novamente o religare, que denota um outro sentido diferente do primeiro, que significa reeleger. Ou seja, uma nova ligação, mas dessa vez com a preferência divina. Pelo que vimos, o primeiro religare, ele não pode ser totalmente exibido no conceito da doutrina, porque ele não tem cultos exteriores. A doutrina não apresenta essa aparência de cultos exteriores, de rituais, não temos um sacerdote presidindo as cerimônias, as palestras, não temos roupas especiais para poder fazer um seminário, uma palestra, nada disso. Não temos nenhum santo grudado na parede, nenhuma entidade que diga que responde pelo espiritismo. O espiritismo não tem essa questão de um ser que responda por todo mundo. Nós temos, claro, Allan Kardec fundamentou a doutrina junto com os espíritos superiores, mas isso não faz dele um ser especial. Faz dele a pessoa que teve a missão de trazer a doutrina espírita para a nossa casa terrestre. Bem, então o que Allan Kardec ele entende no conceito de religião, para que possamos designar se o espiritismo é ou não a religião? Nós precisamos entrar então em contato com uma das poucas obras em que os espíritas se debruçam muito pouco, que são as revistas espíritas. Na Revista Espírita de 1868, no mês de dezembro, Kardec, no artigo que fala sobre a sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos, Kardec ele faz esse traçado. Ele desenvolve como eu posso dizer, ele desenvolve um discurso junto às pessoas que estavam na sociedade parisiense naquele momento, e ele traz o conceito de religião e ele diz como nós devemos entender o espiritismo como uma religião ou não. Vamos ao texto. Dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção larga e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência para com todos. Bem, segundo as palavras de Kardec, na Revista Espírita 68, ele entende a religião não como algo que tenha culto,
mas que liga ou religa os homens nessa fraternidade, esse laço que os prende como um pensamento unívoco. Claro que com cada um com suas particularidades, mas todos pensando no bem, na fraternidade, no amor ao próximo, na caridade como Jesus entendia, basicamente. Esse é o sentido de religião para ele. E agora vamos ver a outra parte onde ele fala por que devemos entender religião, o Espiritismo sendo uma religião, nesse aspecto. Se é assim, perguntarão: então, o Espiritismo é uma religião? Kardec responde: ora sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos vangloriamos por isto. Porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos. Não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Bem, Kardec traz aí um conceito novo do que seja religião na doutrina. Precisamos entender a doutrina nesse sentido filosófico, nessa comunhão de pensamento, nesses homens que se juntam, estão agrupados, no sentido de estudarem essa doutrina, no sentido de fazerem o máximo bem possível, para que juntos possam se desenvolver intelecto e moralmente. Mas ele continua esse discurso e diz por que não deve ser o Espiritismo entendido, então, como uma religião. Vamos ao texto. Por que então declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição, uma variante dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Esse porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Bem, Kardec, como um homem de ciência, um filósofo, ele faz questão de salientar as diferenças existentes. Se formos entender o Espiritismo como uma religião, como o catolicismo, o protestantismo, o budismo, ela não pode ser considerada uma religião, porque não existe esses cultos exteriores, não existe essa forma dogmática, e eu digo um termo dogmático, não como um termo pejorativo, mas que tenha dogmas a ser seguidos. Então, nesse sentido, o Espiritismo não pode ser considerado uma religião. Ela basicamente tem que ser considerada uma doutrina filosófica e moral. Ela questiona os princípios básicos da filosofia, quem somos, para onde vamos após a morte, o que somos antes da morte. E o que essa doutrina traz de novo para que nós possamos nos melhorar intelecto moralmente e alcançar um patamar de espíritos de primeira ordem, ou seja, espíritos puros. E aí fica a questão: se você, nesse exato momento, não consegue ainda se desvincular do termo religião, não há problema algum. Salientando que todas as vezes que alguém perguntar qual a sua religião, seria interessante de nossa parte dizer, se ainda achamos que o Espiritismo é uma religião, possamos dizer, sim, tenho a minha religião, que é o Espiritismo, mas no sentido filosófico. Sentido esse que significa uma união de pessoas juntas, tendo como pensamento o bem e a fraternidade entre nós todos. Mas não temos, dentro da doutrina espírita, dogmas, rituais, sacerdotes que falem pelo Espiritismo. Se você quiser falar que não, você também pode dizer, não temos religião, porque o termo religião pressupõe toda essa casta
de dogmas, rituais e todo esse processo que constitui uma religião tradicional em si. Ok? Muito obrigado por mais esse tempinho seu aqui conosco. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, deixe um comentário logo abaixo. Se quiser saber sobre outros temas, pode nos sugestionar, certo? Que à medida que pudermos, iremos continuar desenvolvendo esses temas que vocês sugerirem e outros que nós precisamos conversar, ok? Até a próxima.